Depois, um depoimento do George Steiner. O George Steiner tem um livro muito bonito, ele tem vários bonitos, mas há este foi tirado da Errata, não está aí, mas foi tirado da Errata, eu depois corrijo isso. A Errata, que é um livro que ele escreve bastante autobiográfico, e conta as histórias, como é que estudava, como é que se desenvolveu nele o espírito crítico. É muito interessante e conta aqui uma pequena história. Mas há um livro dele que se chama A Lição dos Mestres e que é dedicado quase todo ao ensino e tem reflexões muito, muito interessantes sobre a missão dos professores. Eu tirei este bocadinho em que ele fala de um professor dele e diz que os debates que temos tido, tanto em público como em privado, contam-se entre as horas mais luminosas da minha vida, as horas com este professor Butang. Partilhamos uma paixão profunda pelas escrituras e pelos clássicos, pela poesia e pela metafísica. Deleita-nos o tipo de ensino que é um ato de amor partilhado. Tive a oportunidade de ver Butang iniciando um dos seus numerosos netos no grego do Novo Testamento. Sabemos ambos que aprender de cor é mesmo aprender pelo coração. Ele insiste muito, aliás, noutros livros, nesta ideia do aprender de cor. Aliás, ele defende que as crianças devem aprender de cor na educação pré-escolar, portanto, ainda antes de chegar à escola, devem aprender muitas coisas de cor. Portanto, naqueles 6 anos deve-se aprender não porque se escreve ou porque se lê, mas aprender de cor, ainda antes de aprender a ler ou a escrever. Porque ele diz que isso significa aprender pelo coração, e depois então descobrir as letras e as palavras e as frases e o seu sentido. Portanto, mas decorar significa entrar numa cultura, entrar pelo coração dentro de uma cultura, de uma maneira de dizer, de uma maneira de concatenar ideias e de exprimi-las através de palavras, de ritmos, portanto, de muitos elementos que, aliás, vêm focados depois aqui adiante num outro texto. E ele é um judeu e que vive muito esta questão das escrituras, portanto, mas é muito interessante toda a reflexão que ele vai fazendo. A Sofia diz, creio profundamente que só a arte é didática, porque a arte não explica, mas implica. Penso que, como se fazia na Grécia clássica, a educação deve começar pela ginástica e pela dança, pela música e pela poesia. Estamos sempre a surpreender-nos. É na poesia que verdadeiramente aprendemos a falar. A criança deve aprender de cor poemas antes de saber ler e deve aprender a dizê-los em voz alta com o ritmo e a entoação certa. Antigamente, nas aldeias, quer soubessem ou não ler, crianças, quer adultos, quer crianças, bom, as pessoas, há para aqui uma confusão de texto, quase todas as pessoas sabiam poemas de cor. Creio que o atual sistema de educação desencarnada conduz a um nada mais ou menos sabichão. Pode educar, impor, inculcar, mas não pode educar, trazer à luz, ser uma maiêutica. E não pode preparar o aluno para o gosto do conhecimento. Aqui há esta ideia muito importante, por um lado, de que a educação deve começar por algo mais largo, não é? Não tem que ser necessariamente e focar muito numa educação escolarizada, nesse modelo hegemónico da educação escolarizada. E exatamente o tempo, felizmente, o tempo que existe antes da educação escolar se iniciar, aqueles 6 primeiros anos, pode ser um tempo muito importante de educação que pode conter, sobretudo, estes elementos que aqui estão. Contém necessariamente outros, como sabemos. Mas esta poeta enfatiza sobretudo estes. E lá vem de novo a questão do saber de cor e da importância que isso tem em termos de educação e de integração cultural. O Fernando Pessoa, bom, não vou ler isto tudo, mas fala sobretudo aqui através do livro Desassossego e do Bernardo Soares. Bernardino Soares. É Bernardo? É Bernardo, não é? É.
Bem, mais um erro. Bom, isto tem aqui umas correçõezinhas a ser feitas, mas o que interessa é o texto. Matar o sonho é matarmos-nos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Mas o que eu sonho, ninguém pode ver senão eu. Ninguém, a não ser eu possuir. Bom, e depois fala aqui de várias dimensões, mas a ideia era esta de que, portanto, esta abertura, de abertura ao infinito, não é? Mas até deste quarto andar sobre a cidade se pode pensar o infinito. Bem, isto faz lembrar o poema da tabacaria, não é? Que tem muito a ver com isto. Um infinito com armazéns em baixo, é certo, mas com estrelas ao fim. É o que me ocorre neste acabado de tarde, à janela alta, na insatisfação do burguês que não sou e na tristeza do poeta que nunca poderei ser. Bom, é um pouco esta ideia do sonho que eu queria aqui enfatizar e também de ver mais longe, de estar aberto ao infinito. E, finalmente, o João dos Santos, um médico, pedopsiquiatra, que tem também muita reflexão e muito interessante sobre o desenvolvimento das crianças, que vem aqui, sobretudo, a enfatizar uma questão que é esta: a importância das crianças falarem e dos educadores e dos professores ouvirem. E diz a certa altura que os educadores devem ter sempre presente que se é pela palavra que a criança começa a ter contacto com a vida espiritual da sociedade, esse precioso instrumento não deve ser menosprezado. Muitas crianças têm dificuldade de aprender por não terem sido bastante estimuladas a falar antes da sua entrada para a escola. Deve-se-lhes permitir as perguntas, deve-se-lhes ensinar a conversar e a expor as suas ideias. Deixem as crianças falar, liguem todos os ensinamentos pela palavra, cultivem o sentido do humor, ensinem-lhes a conversar. Elas aprenderão melhor e serão mais aptas e felizes. Portanto, creio que é também um bom testemunho que pode ser trazido aqui. E esse livro do Conselho Nacional de Educação tem bastantes depoimentos que podem ser, digamos, lidos nesta perspectiva, se quiserem, digamos, aprofundar esta questão. Bom, de tudo isto eu posso dizer que se pode retirar aqui a questão do exemplo, seja pela palavra, seja pelo gesto. A questão do exemplo é fundamental. E esta questão do exemplo faz-me lembrar o texto, o discurso que o professor António Barreto fez no dia 10 de junho, há 2 anos, em 2009, em Santarém. Ele fez um discurso todo sobre o 10 de junho à volta da questão do exemplo e da importância do exemplo dos mais velhos, do exemplo dos professores, do exemplo dos políticos. É muito, muito interessante esse texto e uma belíssima reflexão sobre a questão do exemplo. E na questão dos professores, essa questão ainda é mais importante, porque o professor é aquele que professa. A própria palavra diz isso. O professor ensina não só por aquilo que diz, também por aquilo que é, como sabemos. O exemplo do professor marca. Os gestos, as palavras são profundamente, são acutilantes na forma como o professor acaba por educar. Essa diferença depois que se coloca entre a instrução e a educação são coisas que merecem ser aprofundadas, se quisermos depois mais adiante. Mas para mim não existe essa diferença, não é? É a mesma coisa, porque no ato de instruir nós educamos e não é possível fazer essa separação, ou é muito ridícula essa separação, muito violenta, se quisermos, só para nos entendermos, está bem, mas ao fazer essa separação acabamos por separar. O professor faz a diferença no processo educativo, portanto, é em torno do professor que eu coloco a seguir isso. Portanto, o docente não são duas pessoas, é o centro da sala de aula e do processo educativo.
Portanto, é o professor que professa, que transmite, que é na sua maneira de ser e de estar. E é ele que é o centro da sala de aula e do processo educativo, não é o aluno. Portanto, há muito esta discussão, e nós ouvimos repetir muito, que o aluno é o centro do processo educativo, o aluno está no centro. O aluno está no centro numa perspectiva de aprendizagem, mas na perspectiva do processo educativo mais global, é o professor que está no centro, não é o aluno. É ele o centro da sala de aula, é ele o centro do processo educativo, é ele que o desencadeia, é ele que faz, digamos, que propõe, que provoca, portanto, que provoca a aprendizagem, que chama o aluno, portanto, que lhe desencadeia esse sentimento, esse sentido e esse esforço de apreender, de agarrar aquilo que está a ser mobilizado como ensino e numa lógica construtivista, portanto, é ele que depois, o aluno que a agarra ou não, que a apreende ou não, que avança ou não, e, portanto, é esta perspectiva que eu quero aqui transmitir. Portanto, o aluno, o professor é aquele que coloca, que vê, como o António Fonseca dizia há bocado, que vê e que tenta agarrar a pessoa que mora em cada aluno, como eu dizia no outro livro, no Avenidas de Liberdade, em 94, que tende a apanhar e a agarrar a pessoa toda, a pessoa que mora no aluno, mas simultaneamente esse esforço é um esforço que tem que ser conduzido através da instrução. Não há aqui dois mundos, não há aqui duas pessoas, não há o instrutor e depois o assistente social, não há aqui o professor que transmite uns conhecimentos e que depois vai levar o aluno ao bar para ele matar a fome. É uma só maneira de estar, é só uma maneira de ser, porque o contacto com o bem, a verdade, a beleza, aquilo que se transmite, o português, ou a matemática, ou a música, ou a educação física, ou a educação visual e tecnológica, qualquer área, o contacto com essa realidade, se quisermos, o contacto com esse conhecimento, esse tesouro cultural que é transmitido à geração seguinte, isso é por si desencadeador de crescimento e desenvolvimento humano. E a maneira de provocar o desenvolvimento humano é a mesma numa sala de aula ou num espaço, digamos, da própria instituição. Hoje vivemos num contexto em que é exigida à instituição escolar e aos docentes uma performatividade que é quase violenta em relação ao exercício da atividade do professor e à atividade das próprias instituições. Pedem-se níveis de sucesso sempre mais altos, dissecam-se resultados de exames até à minúcia, pedem-se resultados de exames, de provas de aferição e de exames sempre cada vez mais elevados, os padrões de qualidade são colocados sempre acima, 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 e o que nos é jogado para cima da mesa é sempre a comparação com os que estão no nível mais elevado da excelência. Aqui é o caso da Finlândia, inevitável, e depois não sabemos bem o que se passa na Finlândia para obter aqueles resultados.